Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre potencial. E aí, você acha que tem algum potencial? Você sabe que potencial é esse? Pois então, se você gosta desse assunto ou se você tem curiosidade, fica com a gente, porque a nossa conversa já vai começar. Pro céu ou pro inferno? E essa decisão de... E você tá preparado? Você sabe pra onde você vai? No nosso vídeo nós vamos tratar hoje sobre o que é ter um potencial, o que nós estamos fazendo com o potencial que nós temos, que potencial é esse, do que eu tô falando, se o nosso potencial já nasce com a gente, se a gente desenvolve esse potencial, como manifestar esse potencial para a glória de Deus. E, por falar em Deus, o que Deus tem a ver com tudo isso? Tudo isso a gente vai conversar nessa conversa, tá? Mas pra a gente não ficar com um vídeo muito longo, eu resolvi dividir esse assunto em 2 vídeos. Então, hoje, nesse vídeo 1, a gente vai até a metade desse assunto. E na segunda parte desse vídeo, no vídeo 2, a gente trata do restante, tá bom? Mas vamos começar então com essa primeira parte sobre potencial. E aí, você acha que você tem potencial pra alguma coisa? Você sabe que potencial é esse? Do que eu tô falando. Pra gente começar a entender, eu resolvi trazer primeiro o conceito, certo? Vamos partir do conceito. O que é potencial? O que o dicionário diz sobre potencial? O dicionário diz que potencial é uma habilidade não exercida, uma força não usada, um poder adormecido. Sério, peguei isso no dicionário. Potencial não é aquilo que nós já fizemos, mas o que ainda somos capazes de fazer. Achei lindo isso. Não é o que nós já fizemos, mas o que somos capazes de fazer. Diz respeito à potência, ou seja, ao que pode existir, ao que é possível existir, embora ainda não tenha sido concretizado. Gente, então assim, embora o assunto aqui seja o seu potencial, a questão aqui não é você. Embora o assunto seja aqui o meu potencial, a questão aqui não sou eu. Como assim? Bom, pode parecer engraçado ou até contraditório, mas se você quer saber por que você nasceu, por que você está aqui no mundo, qual o sentido da sua vida, por que você nasceu nessa família e não em outra família, por que você nasceu nesse país e nessa época, nessa geração e não em outra geração, se você quer saber a resposta para essas perguntas, não é olhando para dentro de você mesmo que você vai conseguir descobrir. Não, é olhando para cima. Pro alto, olhando para Deus. Se você se pergunta, o que eu vou ser no meu futuro, o que eu devo fazer da minha vida, por que eu existo, qual é o sentido da vida, sabe essas perguntas que todo ser humano se faz, as perguntas chamadas existenciais? Sabia que ninguém pode fugir delas? E sabe por que ninguém pode fugir delas? A Bíblia explica. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Então, todos esses questionamentos que nós temos sobre a eternidade, foi Deus que colocou em nós. Até isso, ou também isso, foi Deus que colocou em nós. Então, a gente tem esses anseios, a gente tem essas dúvidas, a gente tem esses questionamentos, porque foi Deus que colocou isso na gente. Para ilustrar isso que eu estou falando, eu trouxe até uma história para vocês, uma história real de um homem chamado Andrei Bitov, que é um romancista, um romancista russo. Ele cresceu sob um regime comunista e ateu. Cresceu sob um regime comunista e ateu, preste atenção. Então, teoricamente, ele não devia ficar pensando sobre essas questões, para onde eu vou, por que eu nasci, porque ele não era estimulado por ninguém acerca dessas questões, né? Lá onde ele vivia. Mas mesmo assim, ele diz que vivia rodeado por esse tipo de questionamento. Até que um dia, que ele chamou de um dia macabro, triste, lúgubre, ele estava no metrô, que levava a Leningrado, né, que hoje é São Petersburgo, e ele começou a pensar, sozinho. Você veja que não tinha pai, não tinha mãe ensinando, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Bíblia, não tinha nada. Era na Rússia comunista. Mas ele começou a pensar sozinho. Sem Deus, a vida não faz sentido. E ele conta que essa frase começou a tomar conta dele, ele não conseguia pensar mais em nada, ele só conseguia repetir isso, ele ficou desesperado, pensando, sem Deus a vida não faz sentido, sem Deus a vida não faz sentido. E quanto mais ele repetia, mais aquilo fazia sentido dentro dele. E aí ele conta que quando aquele trem chegou ao seu destino, ele saiu correndo e ele viu a luz, e ele encontrou a Deus sozinho. Então, gente, se a gente vai falar do qual o sentido da vida, se a gente vai falar
de como a gente se sente em relação a essas nossas crises, em relação a essa questão de a gente descobrir se a gente tem algum potencial na vida, com que potencial a gente nasceu, para que ele serve, a gente tem que começar por Deus. A gente tem que começar com Deus, senão a gente não vai entender. Então, partindo desse princípio, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que independente de você ter sido um bebê planejado, ou ter nascido sem nenhum planejamento familiar, até fora de um casamento, ter vivido no orfanato, ter uma história super triste de rejeição dos seus pais, isso não significa que você não foi planejado por Deus. Isso não significa que você é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você é planejado por Deus. Acredite nisso. E aí, Deus, Ele conhece todos nós. Olha o que a Bíblia diz. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Lá em Jó 12:10 está escrito isso. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Então, se eu e você agora temos fôlego de vida, não importa a nossa história, é Deus que está nos mantendo com vida. Certo? Isso tem que ficar muito bem claro. Outro versículo da Bíblia diz, eu já citei aqui várias vezes nesse canal, tu formaste meu interior, teceste-me no ventre da minha mãe. Então, Deus, Ele conhece você desde que você era criatura informe. Certo? Lá no Salmo 139, né? Tu me viste ainda no ventre, todo aquele... Depois eu leio o Salmo 139 em voz alta e veja como Deus planejou em detalhes a sua vinda ao mundo. E junto de tudo que Ele colocou em você, junto de tudo que Ele planejou para você, dos seus detalhes físicos, da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, Ele também colocou em você um potencial. Então eu já vou responder essa pergunta. Sim, você tem um potencial. Isso é indiscutível, certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, a verdade é que você nasceu de acordo com os propósitos que Deus tinha para você. Ele muniu você de características, de habilidades, de personalidade, de ferramentas para que você possa desenvolver o propósito que Ele colocou na sua vida. Um propósito particular e personalizado. E para que você desenvolva isso, Ele lhe preencheu com um potencial que é só seu. É assim, ó, como a sua digital. Só seu, sabia? Então, mas que propósito é esse? Você pode estar se perguntando, né? Mas que propósito é esse? Bom, para que nós somos criados? Todos nós temos um propósito único, um propósito comum, vamos dizer assim, comum a todos. Qual? A Bíblia diz lá em Efésios 1:11 que Deus nos criou para o louvor de sua glória. Então, todos nós fomos criados para a glória de Deus. Em Romanos 11:36 também diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem é esse ele? Esse ele é Jesus. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Todas as coisas são feitas para Ele, são feitas por Ele, para Ele, certo? Isso tem que ficar muito claro também. Então, entenda, você foi criada para a glória de Deus. Então, qualquer sentimento de rejeição, de que você não serve para nada, de que ninguém lhe vê, de que ninguém sabe o que você sente, de que você está só no mundo, de que você não tem um porquê nem um pra quê, em nome de Jesus, sai agora esse sentimento. Não aceite esse sentimento, não aceite. Declare, eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criada para a glória de Deus. Deus me criou, Deus me teceu do jeitinho que eu sou, com as características que eu tenho, as que eu gosto, as que eu não gosto. Todas elas foram feitas especialmente para mim, para o louvor da glória de Deus. E as suas também, certo? Tá captando aí? Você nasceu para a glória de Deus. Bom, mas aí como você vai levar essa glória de Deus? Nasceu para a glória de Deus, mas como você vai levar essa glória de Deus? Você vai levar essa glória de Deus através do potencial que você tem. Você vai manifestar a glória de Deus exercendo, fazendo coisas que só você pode fazer, que outra pessoa não pode fazer no seu lugar, porque Ele colocou para você fazer. E como eu vou fazer? Ele te deu um potencial para isso, sabia? Então já vou te dar algumas dicas de cara. Você tem potencial para ser um adorador. Esse potencial você pode contar com ele. Você tem potencial para ser adorador. Porque Deus te criou para a glória de Deus. Deus te criou para adorá-lo. Então você nasceu com potencial para ser adorador. Vocês sabem por que o ser humano tem tanta facilidade de ter ídolos? Vocês já notaram? Que as pessoas elas têm tendência
a gostar demais, a idolatrar às vezes uma banda, um time de futebol, às vezes até o filho, né? A pessoa idolatra, coloca ali no lugar de Deus o filho, ou os pais, ou o marido, né? Então, isso é porque existe um lugar no coração do homem, um potencial no coração de toda pessoa para adorar. Deus colocou um potencial em todos nós de adorador, porque Ele nos criou para adorar. O que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas não buscam a Deus, então elas acabam não adorando a Deus, e aquele lugar da adoração é preenchido por outra coisa, por outra pessoa. Aí eu pergunto, isso vai dar certo? Vai dar certo você colocar seu filho no lugar de Deus? Vai dar certo você achar que seu filho é um Deus, depositar todas as suas expectativas, todos os seus anseios, seus sonhos, estimar, ou superestimar o seu filho como se ele fosse Deus? Não. Ele é uma pessoa falível, ele é alguém que você deve amar, que você tem que amar, mas ele não é Deus. Ele não nasceu para ser adorado. As pessoas nem dão certo para adorarem alguém como se fosse Deus. E as pessoas que são adoradas como se fossem Deus também não conseguem lidar com isso. Quantos casos a gente já viu, gente, de superstars, de popstars aí que não conseguem lidar com os fãs, com a vida das pessoas em cima delas, querem endeusá-las. Não dá, gente, a gente não nasceu para isso. Nós não temos potencial para ser adorados, tá? Mas temos potencial para sermos adoradores. Outra coisa, você tem potencial para amar os outros. Deus colocou em você um potencial para amar os outros, com certeza. Porque quando Deus diz isso na Bíblia, como mandamento, amai-vos uns aos outros, então significa dizer que Ele colocou em você um potencial que lhe dá essa possibilidade. Gente, entenda uma coisa, Deus, Ele não vai pedir de você nada que você não consiga fazer. Deus não vai exigir de você nada que Ele sabe que você não tem como fazer, porque foi Ele que lhe criou. Ele conhece a sua máquina. A Bíblia diz, Ele sabe que somos pó. Então, Deus sabe o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou incapaz de fazer. Ele sabe que nós temos potencial para amar uns aos outros, porque Ele colocou em nós, na nossa estrutura, esse potencial. Lembra que Ele é nosso engenheiro, que Ele é o nosso arquiteto, que Ele que nos criou, com todos os nossos detalhes, então Ele sabe que na nossa engrenagem tem potencial para amar, certo? Você tem potencial também para apresentar Jesus para quem ainda não conhece. Você que é uma nova criatura, que nasceu de novo, que recebeu Jesus, que agora é salvo, que desfruta da alegria da salvação, você tem potencial para apresentar Jesus para outras pessoas. Porque aquilo que você recebeu de graça, você também pode dar. Então, você pode não estar manifestando esse potencial. Então, você pode ter o potencial e não manifestar, não transformar isso numa ação. Mas saiba, você pode. Você tem um potencial para isso. Certo? Você tem potencial para servir as pessoas com seus dons e habilidades. Isso a Bíblia chama de talento, certo? Então você tem potencial para servir as pessoas. Deus também nos criou para isso, para relacionamento. Deus nos criou como seres relacionais e nos deu potencial para nos relacionar. Significa que Ele nos deu todas as ferramentas que a gente precisava para isso, tá? Agora, a gente é aqui, bem pertinho, não conta ninguém não, mas assim, a gente é trabalhoso, né? Vocês sabem. Nós somos muito trabalhosos. Jesus tem uma paciência com a gente, que eu não vou nem dizer que é a paciência de Jó, é a paciência de Jesus mesmo, que é bem maior do que a de Jó. Porque a gente dá muito trabalho, mas com o Espírito Santo, vamos pedir ajuda do Espírito Santo, vamos nos agarrar com Ele, vamos dar todo dia um passinho à frente, tá bom? Hoje, vamos pensar nisso. Eu tenho esses potenciais, então eu vou pedir ao Espírito Santo para que eu manifeste na minha vida, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na prática, o potencial que eu sei que o Senhor colocou em mim. Agora você deve estar pensando bem assim, né? Bom, será mesmo que eu tenho capacidade para fazer tudo isso? Pois muito bem, segura um pouquinho aí, porque no próximo vídeo a gente vai conversar sobre como você faz para manifestar o potencial que Deus colocou em você. Hoje a gente explicou um pouquinho o que é potencial, fixou essa ideia de que sim, temos potencial, mas no próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, tá? Tô tentando não fazer vídeos muito longos. No próximo vídeo a gente vai falar de como exercer esse seu potencial na prática. Lembre, o seu potencial é um conjunto de coisas que você pode realizar, não é uma coisa só.
Não é um monopotencial. Eu já disse que bem uns 3 ou 4, né? Potenciais. Todos eles estão dentro de você. Você pode ter outros e você tem outros. E no próximo vídeo a gente vai falar como manifestar na nossa vida prática o potencial que Deus colocou em nós, para que a gente viva abundantemente, como a Bíblia diz que a gente deve viver, tá certo? Então Deus lhe abençoe, até o próximo vídeo, fica com a gente, beijo.